Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa segunda aula da segunda turma do Expert na avaliação do salto vertical. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho das variáveis do salto vertical e um pouco também sobre a avaliação aí das técnicas, né? As técnicas utilizadas aí para avaliação do salto. Bom, então vamos lá. Na aula passada, eu já mostrei alguma coisa relacionada aí a algumas variáveis, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, e depois, nas próximas aulas, nas aulas gravadas, a gente vai fazer ponto a ponto cada uma delas de maneira um pouco mais detalhada, de maneira mais específica, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar com relação aí ao salto vertical é a gente saber que o salto ele é dividido mesmo em fases, né? Como eu já falei na aula passada. Então, a gente tem aqui as fases que elas estão coloridas, né? Então, nós temos aqui em azul e verde, as duas somadas é a fase excêntrica. E a laranja seria a fase concêntrica do salto. E essa linha azul que a gente está vendo é a força de reação contra o solo. É óbvio que, para a gente fazer essa medida, a gente precisa aí de uma plataforma de força, né? Para a gente ter esses dados, tudo isso aí. Porém, no salto vertical, independente da gente ter ou não uma plataforma de força, a força de reação contra o solo, ela sempre vai existir, então ela sempre vai estar ali, tá? Mas é fundamental que a gente entenda o princípio de funcionamento, o princípio de interpretação das coisas relacionadas ao salto vertical. Quando a gente vai fazer uma análise, é lógico que a gente precisa definir alguns pontos, né, com relação ao salto, para a gente poder entender aquelas variáveis. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender no salto é que quando a gente vai fazer uma análise com relação à força de reação contra o solo, a gente tem pontos específicos, que é o que vai permitir que a gente possa dividir as fases do salto, e dentro dessas fases pegar aquelas porções, aquela porção de dados que nos interessa. Então, por exemplo, eu tenho aqui o primeiro ponto, né, que seria o ponto de início do salto, que ele é sempre expresso aí um percentual da massa, da força-peso, né? Então, se o sujeito pesa lá 100 quilos, eu vou saber que ele iniciou o movimento quando a força de reação contra o solo foi equivalente aí a 98, em média, aí 98% do peso corporal dele, da força-peso dele. Então, se ele pesa 100 quilos, quando a gente identificar uma força correspondente a 98 quilos, quer dizer que ele começou o movimento. E isso é lógico se for um contramovimento, um salto contra movimento. Se porventura for um salto Scott Jump, aí seria 2% acima, ao invés de ser 98 quilos, é quando ele estiver pesando 102 quilos. Isso é lógico para um indivíduo que pesa 100 quilos. Então, a gente sempre vai fazer as divisões aí para a gente poder saber quais são as fases do salto com pontos específicos. Então, por exemplo, eu tenho aqui o início do movimento, que é isso que eu acabei de falar aí para vocês, e depois eu tenho aqui o final do movimento. O final do movimento é exatamente o ponto em que o indivíduo ele sai do chão, que seria a decolagem. Então, quando ele vai decolar, eu tenho o final do movimento. E é entre o início do movimento ao final do movimento, que está exatamente a porção da força que me interessa. Então, o avaliador ele tem que olhar o que existe entre um ponto e outro. Então, quando a gente vai fazer uma análise de salto, o que a gente está querendo de uma maneira indireta é saber mais ou menos o que aconteceu entre esses dois pontos. E a terceira fase, a quarta fase aí do salto seria a fase de voo, né? Então, eu tenho aquelas três primeiras que eu acabei de mostrar para vocês, que é a fase excêntrica, que é dividida em duas fases, que é a hora que o sujeito abaixa o peso corporal, que a gente vai ver daqui a pouco, que ele está só soltando o peso, chega num ponto que ele começa a frear o movimento, tá? Então, a hora que ele começa a frear o movimento, entra numa outra fase
do salto. A hora que ele termina essa frenagem, ele vai começar a fase de impulsão propriamente dita. Isso é lógico, falando aqui do contramovimento. A hora que ele termina o movimento, que ele sai do chão, ele entra na fase de voo, que é a hora que ele está saltando até a hora que ele vai fazer a aterrissagem. A hora que ele faz a aterrissagem é o final da fase de voo. Então, para a gente entender exatamente como se dão essas fases, a gente precisa ter muito bem definido esses gráficos aqui. A gente acabou de fazer tirar o nome dos relatórios aí de salto vertical, que eu vou disponibilizar para vocês lá na plataforma, na Nutror. Então, a gente tem vários relatórios onde vocês vão poder olhar exatamente como isso aqui acontece em diferentes indivíduos. Deixa eu achar aqui onde está o salto vertical. Relatórios. Esse. Bom, então aí a gente vai ter, deixa eu achar aqui, cursos, expert, organização, planilhas. Então a gente vai ter aqui, ó, a gente vai ter todos esses atletas aqui, ó. Então tem do atleta 1 até o atleta 22. Então se você abrir a pastinha lá do atleta 5, por exemplo, tá? Então eu vou ter aqui dentro um relatório relacionado à força, tá? Então, esse daqui, ó, na verdade, esse aqui não é um salto. Esse daqui é uma amostragem de força força isométrica, tá? Que foi obtida aí com plataformas de força. Então, isso daqui também está ali dentro, né, desse conjunto de dados, que é para a gente poder para vocês poderem fazer uma relação entre a força que o sujeito consegue fazer contra uma carga de peso, tá? Em isometria ou então em isotonia mesmo, né? Levantando uma carga de peso, e a força que ele consegue realizar no salto. Então, vocês vão tem esses dados aí que vocês podem estar abrindo e olhando e procurar fazer algumas análises. Aí, nas próximas aulas, a gente vai pegar essa planilha e aí eu vou mostrar para vocês como que é possível a gente fazer algumas análises. Então, por exemplo, ó, aqui ele está filtrado, vamos colocar todos os dados. Então, isso daqui, ó, é a curva de força, não é de um salto, é a curva de força que ele fez um movimento, onde ele levantou uma carga, como se ele fosse saltar. Só que ele já está num limite de carga, onde ele não consegue já saltar. Então, ele praticamente, quase que ele sai do chão, mas ele ainda não saiu do chão. Então, isso aqui já não é mais um salto. Tá? Mas eu tenho o comportamento da força. E aí a gente pode estar cruzando isso depois com o salto. Então, esse daqui é um exemplo aí de um relatório que não é de salto, porém é uma análise de força, é uma medida de força. Esse relatório que eu vou abrir agora provavelmente é de salto, que são os 6 primeiros relatórios aqui, que são, esse aqui, amostragens, né? Eles são os saltos. Vamos achar aqui. Esse aqui. Então, esse daqui, ó, é um relatório de salto, que eu acabei de abrir agora. Então, o atleta 5, tá? Então, a gente vai ter lá o cabeçalho. Então, por aqui, ó, a gente já vai ter algumas coisas que vocês já podem ir se orientando com relação a uma análise aí de relatórios mesmo, coisas assim de verdade que a gente faz coleta. Por exemplo, esse daqui é uma amostragem que ela não foi uma amostragem muito bem feita, vamos dizer assim. Tá? Por que ela não foi muito bem feita? Porque o sujeito ele saiu da plataforma antes do tempo pré-definido. Porém, existe uma maneira da gente corrigir esse tipo de coisa, que também numa das próximas aulas eu vou mostrar. Então, isso daqui é apenas para a gente ter uma noção de que quando a gente vai fazer uma coleta de dados mesmo, nem sempre a gente vai ter aquelas curvas de livro, aquelas informações realmente que são muito fáceis, muito limpas para se ler. Tá? Porém, isso aqui já dá uma visão muito interessante para a gente saber quais são os limites, até onde determinados equipamentos podem nos levar. Deixa eu ver se eu abro um que esteja certinho aqui. Vamos pegar esse aqui, provavelmente está.
esse 363 aqui. Vamos ver se ele abre aqui. Abriu. Opa, esse aqui tá supimpinha. Então, ó, ele abriu aqui. Então, a gente bate o olho aqui, ó. Esse daqui é o gráfico de força que foi realizado aqui, desse conjunto de dados. Então, a hora que a gente olha aqui, a gente já sabe que isso aqui é um Scott jump, pela curva característica. Tá? Aqui, a hora que a gente olha aqui a curva de velocidade, a gente vê que só tem velocidade positiva, tá? No início do movimento, não tem nada de negativo. Então, quer dizer que ele não fez nenhum tipo de contramovimento no salto, tá? Aí, a hora que a gente olha aqui o cabeçalho, vê que tá tudo em ordem, né? Então, para esse atleta aqui, a gente tem um exemplo dele fazendo errado, quer dizer, errado entre aspas, né? Não fazendo a coleta, né? A amostragem não sendo coletada da melhor maneira possível. E tem uma com essa daqui, esse exemplo aqui, que foi bem certinho, né? Então, a gente vai ficar todos esses relatórios para vocês baixarem. Aí lá depois vocês podem olhar ó, os gráficos. Eu quero olhar aqui ó, a fase concêntrica aqui como foi, qual que foi a velocidade que ele desempenhou, velocidade máxima, e aí vai tendo as informações aqui. Eu quero saber como que foi a posição do centro de massa, e por aí vai. Então, a gente tem várias possibilidades aí dentro desses relatórios. Vamos fechar aqui. Então, todos esses relatórios aqui, eles vão ficar disponíveis lá, que a gente já conseguiu tirar os nomes, né? Só preciso fazer mais uma outra, acertar alguma outra coisa. Então, e a gente tem também as avaliações realizadas com encoder linear, que aí vocês vão poder olhar o comportamento tanto de salto, salto minto, né? O comportamento, né, os gráficos que a gente tem aqui não é de salto, os gráficos são de realização de movimento de força, lá o agachamento, com 20% do peso corporal, ou da carga máxima, depois 30, 40, 60 e assim por diante. Aí vai poder olhar, fazer uma análise um pouco mais apurada e tentar relacionar isso com as medidas de salto. Isso é lógico, para quem tiver interesse, né? Mas os relatórios vão estar lá à disposição aí de todo mundo. Esses relatórios, a função deles vai ser a gente tentar clarear um pouquinho mais essa sobreposição de curva, que aqui está tudo muito bonitinho, essa curva aqui. Ó. Então, a gente tem aqui a curva de força, depois a gente tem aqui embaixo a pontilhada, é a curva de velocidade, essa pontilhada um pouco maior aqui é a posição, e essa outra aqui é a potência, né? Então, a gente tem aqui em escalas que são diferentes, né? Está tudo mais ou menos normalizado para ficar tudo praticamente do mesmo tamanho. Então, lá a gente vai ter essa possibilidade da gente olhar aqui, e aí vocês podem pegar os dados também, criar suas planilhas a partir daqueles dados, para poder fazer aí as suas análises. Bom, então, as variáveis aí do salto, principalmente as fases. As fases, como que a gente define? Para a gente definir as fases, a partir do momento que eu tenho lá a força, eu consigo derivar esse valor, a força de reação contra o solo, eu consigo derivar essa força para outros tipos de unidades, né? Outras medidas. Então, a gente tem lá a força, tem a força propriamente dita, depois a gente tem força resultante, depois a gente tem aceleração, aí a gente vai ter o valor de força-peso, que é um valor fixo, né? Depois a gente vai lá para velocidade, posição, potência e assim por diante. Quando a gente fala, força, posição, potência, na realidade é como se a gente estivesse olhando o indivíduo e tivesse, ao longo do tempo, verificando como que está a velocidade do centro de massa dele no sentido vertical, para cima e para baixo. Como que está a posição dele no sentido aí vertical também, para cima e para baixo. Então, é como se a gente tivesse feito uma marcação lá no centro de massa e estivesse olhando e transformando aquele movimento, né, em um gráfico para a gente poder acompanhar como ele está se realizando ao longo do tempo. Então, quando a gente faz essa derivação para outras unidades, eu vou tendo pontos específicos. Então, por exemplo, quando eu derivo lá a força, né, que a gente mediu, né, que é esse gráfico aqui, a gente fez essa medida de força,
Aí faz um cálculo, a gente vai ver depois também. Aí vai me dar esse gráfico aqui. Então, esse gráfico ele é derivado desse último gráfico de força que eu mostrei para vocês. Aí eu vou ter um resultado X aqui, ó. Então, quando eu tenho esse resultado de velocidade aqui, ó, que é a menor velocidade no início do movimento, isso aqui é um indicativo de que, quando eu tenho lá no início do movimento, que é os 2% do peso corporal, eu marquei o início do movimento, então eu tenho o início do movimento aqui. E eu tenho um ponto que é a menor velocidade, que ele corresponde à maior aceleração, perdão, a maior velocidade aqui para baixo, tá? Ele vai corresponder isso aqui a menor velocidade para baixo. Esse ponto é onde eu estou começando o meu ponto de frenagem. Então, nessa faixa azul e nessa linha azul, daqui até aqui, eu estou simplesmente soltando o meu peso corporal. Nesse ponto, eu continuo indo para baixo ainda, apesar dessa curva estar vindo para cima, porém, isso aqui é a curva de velocidade. Então, tudo que está abaixo dessa linha cinza quer dizer que é negativo. Mesmo que a minha velocidade esteja aumentando, mas ela ainda continua sendo negativa, ou seja, eu estou indo para baixo. Então, mesmo a minha curva subindo, eu ainda estou indo para baixo aqui, tá? Até a hora que eu chego nesse ponto, que eu paro, quer dizer que é o menor ponto que eu atingi. Então, quando eu tenho essa máxima velocidade para baixo, quer dizer que eu inicio a minha frenagem. Eu paro de simplesmente soltar o peso e inicio a minha frenagem. Que aí eu entro nessa faixa verde. Então, essa subida aqui de velocidade, né, essa ascensão aqui da velocidade, até o ponto zero, quer dizer que eu estou freando o movimento. Então, se a gente fosse levar o pé da letra, quer dizer que a fase excêntrica, de fato, no salto vertical, seria só essa fase verde aqui, ó. Porque essa fase azul que a gente acabou de ver, ela praticamente não é excêntrica, eu estou só soltando o meu peso. A fase excêntrica, ela estaria sendo realmente realizada nessa fase aqui, ó, desse ponto até esse ponto aqui. Aí, a partir desse ponto, né, que é a velocidade zero, que é a hora que o sujeito está agachado lá embaixo, aí eu tenho a minha fase concêntrica, que é a fase propriamente dita de impulsão. Então, eu tenho aqui a fase concêntrica ou a fase propulsiva, que ela vai desse ponto aqui até, ela vai passar pela velocidade máxima, a hora que minha velocidade começa a cair um pouco, é a hora que eu saio do chão. A hora que eu saio do chão, a minha propulsão, ela cessa, eu paro de ter propulsão. Então, até esse ponto aqui, ó, eu tenho propulsão, eu tenho uma força que está me levando para cima. A partir do momento que eu saio do chão, eu só tenho a força da gravidade atuando sobre o meu corpo e ela, obviamente, vai estar puxando para baixo. Na realidade, o tempo todo, né, a força de gravidade está te puxando para baixo. Porém, como a força que eu fiz aqui, ela é suficiente para tirar o meu corpo do chão, tá? Ela foi maior do que a aceleração da gravidade, eu consigo sair do chão. Sair do chão aí não tem mais jeito, a gravidade vai sempre puxar aí para baixo, eu vou começar a cair. Aí eu vou ter essa linha reta, né, para baixo aqui, que é o meu ponto. Então, aqui, ó, como eu estou para cima dessa linha azul, quer dizer que eu estou numa velocidade positiva, porém em declínio. Ou seja, eu saí do chão numa velocidade x, eu estou subindo, tá? Embora a minha linha de velocidade esteja descendo, mas o meu centro de massa está subindo, 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 chego no meu ponto mais alto, que é a minha maior altura do salto, tá? Então, eu cheguei aqui, estou no ponto mais alto. Aí eu começo a cair. Aí, consequentemente, a minha velocidade ela passa a ser negativa, ou seja, eu estou em queda livre aqui, ó. Então, essa porção daqui até aqui é subida. Desse ponto para baixo é descida, é queda livre. Até a hora que eu chego no chão. Cheguei no chão, aí eu volto aqui para a minha posição, para a minha velocidade zero. E a fase de voo é do instante, né, que eu saí do chão, que no caso seria nesse ponto aqui, ó. Tá? Então, nesse ponto aqui eu saí do chão até a hora que eu voltei. Que com relação à força, ao gráfico de força, seria a hora que a minha força ficou zero aí sobre
a plataforma, a força de reação contra o solo foi zero, porque se eu não estou no chão, não estou mais fazendo força. Então, nesse ponto aqui, ela é zero, quer dizer que eu saí do chão, até a hora que eu faço o contato novamente, e aí eu tenho a minha força aqui, tá? O meu impacto, a minha aterrissagem. Essa daqui seria a minha fase de voo, tá? Então, a velocidade máxima, quando a gente fala aqui, ó, de velocidade máxima, eu sempre, deixa eu pegar aqui, ó, vamos pegar o relatório, está aberto aqui. Tá aqui. Vamos marcar ele aqui. Então, velocidade máxima. Então, se eu pegar um relatório, esse relatório aqui é basicamente um relatório igual a esse, está no começo aqui. Então, é um relatório parecido com esse daqui, tá? São outros valores, mas é basicamente esse relatório. Então, vamos pegar cada uma desses pontos aqui e explicar mais ou menos o que é cada um deles, né? Então, se eu pego aqui a velocidade máxima. Velocidade máxima, em um salto vertical, é a velocidade, a maior velocidade que o indivíduo conseguiu fazer no sentido vertical para cima, por ocasião da impulsão, que no caso, com relação à força de reação contra o solo, derivada e transformada em velocidade, vai me dar esse ponto aqui, que é o ponto de pico, tá? Então, esse daqui vai ser sempre a velocidade máxima, que é diferente da velocidade de saída. Então, a velocidade máxima, nesse exemplo aqui, desses dados, deu aqui 2,1 metros por segundo. A velocidade de saída, ela vai ocorrer nesse ponto aqui, ó, mais ou menos aqui nesse ponto. Por esse gráfico por si só não dá para a gente saber, teria que fazer o cálculo, tá? Mas é mais ou menos aqui, que é mais ou menos aqui que ocorre aí a velocidade de saída. Vai ser aí na faixa de 6 a 8% menor do que a velocidade máxima. Então, velocidade máxima e velocidade de saída são coisas diferentes. É muito comum você achar em alguns artigos escritos por aí, porque a velocidade de decolagem é a velocidade máxima, porém não é. A velocidade máxima ocorre um pouco antes da velocidade de saída, que é a velocidade de decolagem, que é a velocidade que o indivíduo realmente saiu do chão. Então, ele saiu do chão nessa velocidade, mesmo atingindo uma velocidade maior antes de sair do chão. Tempo de voo. O tempo de voo, antes disso aqui eu tenho aqui a velocidade média. A velocidade média vai ser a velocidade média, né, a partir do momento que ele fez a propulsão para cima, se foi um contramovimento, da hora que ele chegou no ponto de agachado e ele começou a fazer força para cima, tá? Consequentemente, a velocidade dele, a hora que ele agachou, está zero, fez força para cima, a velocidade foi positiva, até a hora que ele saiu do chão. Então, eu vou pegar todo esse conjunto de dados aqui e eu vou ter a minha velocidade média. Então, quando vocês pegarem alguma coisa para ler e está escrito lá, velocidade média propulsiva. Velocidade média propulsiva é essa velocidade aqui, ó. É do ponto zero, que ele começou a propulsão, até a hora que ele saiu do chão. É óbvio que, dependendo do artigo que você está lendo, precisa ver onde foi medida, com qual instrumento foi medida essa velocidade. Então, é muito comum a gente pegar lá alguns trabalhos relacionados aí a VBT, que trabalha lá com a velocidade média propulsiva. Porém, essa velocidade média propulsiva, ela é medida na barra. Então, a gente está falando da velocidade da barra. Nem sempre essa velocidade da barra representa exatamente a força de reação contra o solo, tá? É lógico que eu vou ter uma correspondência, tá? Porque as coisas estão muito, muito ligadas. Porém, dependendo da maneira como o sujeito fez o teste ali, nem sempre isso daí é cravado e bate certinho, tá? Por quê? A maneira como ele está aplicando força contra o solo é um pouco diferente da força que ele está aplicando aqui na barra, tá? Eu tenho, às vezes, deslocamento que pode ser lateral, depende de barra guiada, se o movimento não é com uma barra guiada, então eu tenho algumas particularidades, tá?
Mas, na média, a velocidade média propulsiva é do início do movimento, né, de propulsão para cima, até a hora que o sujeito saiu do chão. Então, se a gente for falar aqui, ó, tempo de voo. O tempo de voo vai ser a duração exatamente daqui, da hora que o sujeito saiu do chão, até esse ponto aqui, que é a hora que ele fez a aterrissagem. Então, exatamente esse ponto. Existem vários trabalhos comparando alturas de salto de tapetes de contato com altura de salto de plataforma de força. Em alguns trabalhos, existe assim, uma correlação quase que de 1, dá 0,999, por exemplo. Se você pegar um artigo que tenha esse tipo de correlação, você pode ter certeza que a correlação ela não está com relação à altura do salto propriamente, mas sim com o tempo de voo, que foi medido com tapete de contato, e o tempo de voo que foi medido com a plataforma de força, tá? Que é diferente de altura de salto. Então, quando eu uso o tempo de voo para medir a altura de salto, é uma predição. Assim como, quando eu uso também a força, também não deixa de ser uma predição. Porém, a predição, quando eu uso os valores de força, eu calculo os resultados, é uma predição muito mais confiável do que simplesmente o tempo de contato. Porque o tempo de contato, ele pode ser influenciado de movimentos que o sujeito faça na hora que ele saltou, que ele saiu do chão. Então, por exemplo, ele saltou e ele tem um componente horizontal, ou seja, saltou de um ponto e ele caiu num ponto mais para frente. Então, essa parábola que ele fez lá em cima já vai influenciar de maneira a aumentar um pouquinho a minha margem de erro. Sujeito flexionou o joelho, se de repente, a hora que ele sai do chão, obrigatoriamente ele sempre sai com a ponta do pé. A hora que ele cai, necessariamente ele não cai com a ponta do pé, embora seja o desejável ele cair com a ponta do pé, tá? Mas muitas vezes ele cai chapado aqui, com a planta do pé. Então, a diferença entre a hora que ele sai e a hora que ele volta pode induzir algum erro com relação à medida da altura de salto, quando eu vou usar o tempo de voo para fazer essa predição, tá? Mas não é uma margem de erro muito grande. Porém, quando a gente vai pegar algum artigo e fazer essa comparação, então você já vai saber que se o meu coeficiente lá, a relação lá, a relação estiver muito próxima de 1, muito provavelmente ele está usando o tempo de contato da plataforma de força, tempo de voo com a plataforma de força e tempo de contato com o tapete de contato. Que aí são dois fenômenos que é basicamente o mesmo fenômeno, que é diferente de eu calcular pela altura do salto pela força que foi medida, tá? Então, quando eu vou falar aqui de máximo deslocamento para baixo, tá? Vou voltar aqui. Então, esse aqui seria o tempo de voo. Então, o máximo deslocamento para baixo é o máximo deslocamento do centro de massa. De maneira bem grosseira, vamos dizer que é um ponto no quadril do sujeito. E esse máximo deslocamento é o quanto ele agachou em um salto contra o movimento. Então, esse daqui é um salto, é uma curva de força de salto contra o movimento. Porém, não é uma curva de livro, é uma curva real que a gente acha, e é uma curva assim que tem uma certa deficiência aqui nesse salto. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, o sujeito está parado sobre a plataforma, a força de reação contra o solo dele aqui vai ser sempre aqui em linha reta, né, correspondente ao peso corporal dele, fez um movimento para baixo, né, a força diminuiu, voltou aqui para zero, fez a frenagem, em seguida fez a propulsão. Então, o deslocamento do centro de massa, eu vou saber o quanto foi esse deslocamento pela medida, pelo cálculo da posição do centro de massa. Que da maneira como eu faço lá a velocidade, o cálculo de velocidade, eu consigo também fazer o cálculo para saber qual é a posição do centro de massa do sujeito.
E é essa posição aqui, ó, essa menor posição do centro de massa, que vai me definir o que é excêntrico, tá? E o que é o concêntrico. O que é final de fase excêntrica e começo da fase concêntrica. Então, quando eu faço esse cálculo, eu vou ter aqui o máximo deslocamento para baixo. Então, ó, nesse exemplo aqui desse relatório, eu tenho que o máximo deslocamento do centro de massa foi de 22,25 centímetros para baixo. Tá? Ou seja, o centro de massa desse sujeito abaixou durante o contramovimento em torno aí de 22 centímetros. Aí alguns indivíduos podem ser 35, outros podem ser 15, pode ser 20, 25 e assim por diante. Tá? Por aqui, a gente já pode ter uma noção e fazer algumas comparações, tá? De diferentes indivíduos. Esse está baixando mais, aquele abaixa menos. Então, a gente já começa a ter uma noção de quanto cada indivíduo pode estar abaixando. Porque uma das coisas que define a altura do salto é exatamente o impulso. E o impulso ele depende muito da duração da força, que por sua vez depende muito da amplitude com que esse movimento foi feito. Quanto maior a amplitude, muito provavelmente mais tempo eu fico aplicando força. Quando eu consigo ficar mais tempo aplicando força em velocidade que seria máxima para aquela situação, mais alto eu vou conseguir saltar. Isso de maneira bem simplista, né? Então, eu consigo identificar essa diferença. Quanto que o indivíduo está baixando, quanto que não está baixando, mas é lógico, para isso eu precisaria ter uma plataforma de força. Tá? Mas isso é basicamente para a gente saber que em um relatório de plataforma de salto vertical, que porventura tenha lá o máximo deslocamento do centro de massa para baixo, isso quer dizer que foi feita uma medida, né, de força de reação contra o solo e me deu essa medida que, para o meu treinamento, para o meu tipo de avaliação, pode ser que ela seja interessante. Eu, particularmente do meu ponto de vista, é fundamental eu saber qual que é a amplitude do movimento para poder fazer determinadas comparações. E aí eu vou tendo outras coisas também, né? A duração da fase excêntrica, por exemplo, eu tenho como saber, a partir do momento que eu defino lá o ponto de início do movimento, qual que foi o ponto onde o meu centro de massa, qual foi o ponto mais baixo do meu centro de massa, né, o menor ponto de deslocamento para baixo, entre esses dois pontos, eu tenho a duração da minha fase excêntrica. Caso eu queira saber a duração desse ponto até esse aqui, deixa eu pôr aqui, um desenho aqui. Vamos. Caso eu queira saber só essa aqui na verdinha, né? Só esse ponto aqui, da verdinha, eu sei também qual que foi a duração, que seria literalmente a fase excêntrica. O quanto que ele simplesmente abaixou aqui, ou ele simplesmente soltou o peso. Tá? Então, eu consigo ter essas medidas aí, né? Basicamente aí para plataformas de força. E, geralmente, essas medidas, elas são expressas aí em metros ou então em centímetros. Que aí, mais para frente, nas próximas aulas, a gente vai colocar os cálculos, como que a gente faz os cálculos propriamente, para chegar nessas curvas, nesses pontos. Tá? Por enquanto, agora é só mais ou menos aí como que a gente divide as fases. Então, potência média na fase concêntrica, eu vou pegar a porção concêntrica, só que da parte concêntrica, tá? E vou verificar como que foi a potência. Que aí eu tenho um outro tipo de gráfico que foi originado dos dados anteriores. Então, aí eu vou ter aqui a minha potência, como que foi o desempenho, né, o desenvolvimento de potência na minha fase
concêntrica. Isso vale tanto para o contramovimento, como vale para o Scott Jump. Potência de pico, né? Potência de pico na fase concêntrica. É o máximo valor que foi encontrado ali de potência. Então, a potência de pico vai ser sempre o valor máximo. Existe também, às vezes, uma grande confusão que a gente acaba tendo, né? Em acreditar que sujeitos que têm uma potência de pico alto saltam mais alto. Necessariamente isso não é verdade. O que define a altura do salto é a impulsão, é o impulso que foi gerado, que é a força relacionada ao tempo. A potência também é força relacionada ao tempo. Tá? A potência média ela está diretamente ligada ao impulso. Então, quando eu tenho um valor de impulso alto, geralmente eu tenho uma potência média alta também. Mas necessariamente não quer dizer que indivíduos que tenham potência de pico alta saltem mais alto que outros indivíduos que não têm essa potência de pico. Tudo vai depender da maneira como foi realizado o movimento. Então, o valor de potência de pico por si só não quer dizer muita coisa. A gente precisa olhar ali um certo contexto. Então, a gente não pode sair por aí afirmando que o sujeito tem uma potência de pico maior, consequentemente ele salta mais alto. Nem sempre isso é verdade. Tá? Aí lá nos relatórios vocês vão poder dar uma olhada lá, esse indivíduo aqui tem essa potência, aqui ele tem essa. Aí pode começar a procurar algumas coisas de maneira assim que talvez seja mais interessante, né? Porque quando a gente pega um relatório e não sabe muito bem o que procurar nesse relatório, aí a coisa fica meio perdida. Mas a partir do momento que a gente começa a entender um pouquinho melhor como se dá esses cálculos, o que significam essas variáveis, a hora que a gente tem esses dados, as coisas começam a ficar um pouco mais claras. Tá? Aí a gente consegue fazer fazer algumas relações, né? Então aí o aprendizado ele fica mais interessante. Uma coisa que gera muita discussão e é quase que e todo mundo fala, taxa de desenvolvimento de força. Isso aí é uma coisa que é até chique a gente falar, né? Então, tem isso aqui, não, precisa ver a taxa de desenvolvimento de força, taxa de desenvolvimento, TDF aqui, TDF ali. Só que existem TDFs e TDFs. Eu posso calcular TDF da maneira com que eu quiser. Então, isso gera muita confusão em literatura. Então, se eu vou ler alguma coisa relacionada a TDF e salto vertical, eu preciso saber exatamente como foi calculada essa TDF. Bom, mas o primeiro passo é saber como se calcula a TDF. TDF é um cálculo muito simples, absurdamente simples. Eu pego uma força inicial, um ponto de força inicial qualquer, um valor de força inicial qualquer, e eu pego um ponto de força final qualquer ponto, tá? Então, eu tenho aqui, eu tenho essa curva de força aqui. Ó. Se eu quiser pegar esse ponto aqui, ó, por exemplo, vamos pegar um ponto qualquer, sei lá. Quero pegar esse ponto aqui. Ó. Então, vamos dizer que eu quero literalmente pegar esse ponto e eu quero pegar esse ponto aqui. Ó, tá? Eu posso, nada me impede de pegar esses dois pontos e calcular a TDF. A TDF eu vou pegar esse ponto aqui. Então, vamos dizer que aqui, eu tenho uma leitura aí de 1000 newtons. Tá? Vamos ver aqui. 1000 newtons. E nesse ponto aqui, eu tenho uma leitura de 500 newtons. Tá? Então, eu tenho 1000 newtons aqui, 500 newtons aqui, nesse ponto aqui. Então, o cálculo do TDF, eu simplesmente vou pegar esse valor 1000, que é a minha força 2. Vamos por aqui, ó. Força final, né? Força final. Vamos escrever, vai. Força final. E essa daqui é a minha força inicial. Então, eu tenho aqui força final, né, e força inicial. Eu simplesmente pego força final, vou subtrair a força inicial. Eu vou pegar 1000
menos 500, quer dizer que eu vou ter um resultado de 500. E eu vou dividir pelo tempo. O tempo que demorou desse ponto, o tempo que demorou daqui até esse ponto aqui, ó, tá? Que é onde ocorreu a minha segunda força. Ah, mas por que você pegou esses dois pontos aqui? Porque eu quis, tá? Então, é um ponto aleatório. Eu peguei um ponto aleatório. Só para exemplificar que eu posso pegar qualquer ponto para calcular a taxa de desenvolvimento de força. Mas é óbvio que a gente não vai sair pegando qualquer ponto. Existem pontos específicos, tá? Mas só para exemplificar, eu peguei esse ponto e esse aqui. Aí deu uma diferença de 500 newtons. Vamos dizer que daqui até aqui demorou 2 segundos. Aí eu vou pegar esses 500 newtons, que é a diferença entre força final e força inicial, e vou dividir pelo tempo, que no caso foi 2 segundos. Então, se eu pegar 500 e dividir por 2, quer dizer que eu vou ter um valor de 250. Isso quer dizer que a minha TDF vai ser 250 newtons por segundo. Então, é basicamente assim que a gente calcula a TDF, tá? Porém, no salto vertical, existem algumas maneiras ou alguns critérios específicos. A hora que você vai ler um artigo, pegar um relatório, você precisa saber como foi calculada aquela TDF. Por exemplo, existem alguns artigos que usam os primeiros 100 milésimos de segundo da fase concêntrica, do início da fase concêntrica até 200 milésimos. Existem alguns trabalhos que usam 30 milésimos de segundo, outros usam 50 milésimos de segundo, outros usam 100, 200, 150. Isso tem uma variação. Então, por exemplo, nesse relatório, essa TDF aqui, então eu tenho, vamos marcar aqui. Por que não está indo aqui? Show aqui. Então, aqui, eu tenho, vamos pegar aqui, TDF inicial. Vocês estão vendo que essa TDF inicial aqui, ele está um valor negativo. Tá? O que é a TDF inicial? Então, a TDF inicial, ela é o valor da força inicial, da primeiro instante de força da fase concêntrica. Então, ele vai usar o primeiro instante de... Então, vai pegar o primeiro instante aqui da força concêntrica, o primeiro ponto de força concêntrica, inicial, nesse caso, ele está usando 30 milésimos de segundo. E vai verificar qual é a força no 30º milésimo de segundo. Ou seja, 30 milésimos de segundo após o início da fase concêntrica. Aí vai pegar aqui. Se o valor é negativo, como é esse caso aqui, muito provavelmente quer dizer que a força no 30º milésimo de segundo estava menor do que no começo da fase concêntrica. Então, taxas de desenvolvimento de força negativas quer dizer que teve uma queda na força, ela não teve aumento de força. E taxas de desenvolvimento de força positiva quer dizer que teve aumento na força. Então aqui, eu exemplifiquei pegar no 30º. Se eu quisesse pegar, de repente, 200 milésimos de segundo, vamos dizer que 200 milésimos de segundo aconteceria aqui. Então, se eu pegar fizer uma relação desse ponto até esse ponto, aí eu já vou ter um aumento. Desse ponto aqui, verde, desse ponto até esse aqui, eu tenho uma queda de força. Então, se eu fizer uma TDF daqui até aqui, eu vou ter um valor, né, se eu fizer, se eu fizer até aqui esse verdinho, quer dizer que eu vou ter um valor negativo. Porém, se eu fizer nesse daqui que está vermelhinho, quer dizer que eu vou ter um valor positivo. Isso para o mesmo salto. Se eu fizer uma medida daqui até aqui, se eu pegar a força de pico, que é uma outra
Vou apagar tudo aqui. Ó, então, esse daí foi a TDF. TDF inicial. TDF inicial foi negativo, tá? Mas se eu pegar a TDF até a força de pico, quer dizer que ela foi positiva. Então, a força inicial, nesse caso aqui, é o primeiro instante da fase concêntrica. E a força final é a força de pico, independente de onde ela tenha ocorrido, na fase concêntrica, tá? Então, essa força, essa TDF aqui, até a força de pico aqui, ó, seria o cálculo daqui do início até esse ponto aqui, ó. Então, aí eu tenho essa TDF que dá 1966, que seria aqui, ó, tá? Não exatamente para esse gráfico aqui, né, mas para esse relatório que a gente está marcando aqui. Aí, se eu pego, voltando para cá, se eu pego a TDF, ó, taxa de desenvolvimento de força até a potência de pico, eu vou ter, como assim até a potência? O que tem a ver taxa de desenvolvimento de força com potência? Tá? Não tem nada a ver, é apenas exemplificando para pegar onde ocorreu a potência de pico. Tá? Então, ela vai ocorrer em algum ponto por aqui, ó, tá? Em algum ponto aqui. Então, a gente não está vendo aqui o gráfico de potência, os dados de potência, mas seria o equivalente ao pegar esse ponto aqui, olhar na curva de força e verificar qual é a força naquele instante. Então, no instante aqui, sei lá, 1 segundo 592. Aí eu vou pegar a força nesse 1 segundo 592, verificar qual é essa força e relacionar com a força no início do movimento. Então, eu tenho uma outra taxa de desenvolvimento de força. Tá? Então, se eu pegar aqui, ó, esse gráfico aqui, tá grandão, nada mais é do que só a parte que está colorida aqui, ó, que é a parte do movimento. Então, aqui, eu tenho isolado aqui, ó, somente o que eu tenho aqui dentro desse gráfico menorzinho aqui, ó. Então, aqui a única diferença é a amplitude gráfica. Então, eu tenho um gráfico que é um pouco diferente, ele parece ser mais achatado, mais baixo, é um pouquinho diferente, porém, a gente vê que o perfil é basicamente o mesmo. Então, ali está só alterado o dimensional do gráfico. Então, é como se fosse um zoom desse gráfico. Então, se eu pegar uma taxa de desenvolvimento de força daqui, ó, se eu pego 30 milésimos de segundo, vamos voltar aqui para o nosso... Então, se eu pego daqui até aqui, ó, não dá para ver mais ou menos aqui, mas eu tenho uma queda de força. Então, esse valor aqui, ele vai ser negativo. Se eu pegar daqui até um outro ponto aqui, ó, por exemplo, eu vou pegar aqui ó, em linha reta, vamos dizer que eu pegue, por coincidência, que deu 200 milésimos de segundo. Se essa força for igual a essa, quer dizer que a minha TDF vai ser igual a zero. Eu não vou ter TDF, a minha vai ser, não teve desenvolvimento de força. Se eu pegar daqui até a força de pico, que seria mais ou menos aqui, eu vou ter uma outra TDF. Então, aqui eu passaria a ter um valor positivo. Então, para esse mesmo conjunto, eu posso ter um valor negativo, eu posso ter zero, eu posso ter um valor positivo, de acordo com o ponto que eu escolhi. Então, a gente precisa sempre prestar atenção qual é o ponto a que se refere àquela TDF. Então, não existe assim, qual que é a TDF de fulano? Beleza. Mas qual é a TDF que foi obtida num salto X? Isso vale também para dinamometria. Tá? Então, em dinamometria, como que ele está aplicando aí a força, qual é a TDF? E TDF é uma coisa um pouco complicada para a gente realmente conseguir medir de um jeito bem legal, tá? Não é tão simples como às vezes é pintado, né? Mas com critério dá para a gente ter um resultado legal. Então, quando eu tenho essa amplificação, fica mais fácil para a gente visualizar.
E lá nesses relatórios aí que vocês vão ter, lá vocês podem fazer isso, né? Deixa eu tirar aqui, fechou. Fechou. Então, e vamos exemplificar aqui. Então, ó, eu tenho aqui um gráfico geral, ó, que é esse gráfico que a gente acabou de ver ali no slide. Aí, ó, tenho esse gráfico aqui. Eu quero amplificar somente aqui essa área do movimento, que é o que me interessa para eu fazer uma análise um pouco mais apurada. Então, eu posso vir aqui em coluna de fases e variáveis. Onde está verde aqui, que é força no movimento, basta que eu venha no filtro e eu exclua os valores de zero. Por que excluir os valores de zero? Porque quando eu faço... Vamos ver se aqui faz. Ó, aqui, nessa coluna, os únicos valores que são válidos são os valores correspondentes ao movimento. Tudo que não é movimento do salto, tá? Movimento do salto, entenda-se, a hora que iniciou a fase excêntrica, tá? Que ele, no caso aqui do contramovimento, a hora que ele começou a baixar o centro de massa, até a hora que ele saiu do chão. Tudo que tiver antes e depois disso, ele vai simplesmente desconsiderar, vai ficar como um zero. Então, para eu poder isolar isso aí lá, basta que eu venha aqui no filtro, selecionei aqui, tirei o zero, automaticamente ele vai me mostrar apenas, no gráfico lá, os dados correspondentes à porção do movimento. Então, se a gente olhar aqui, ó, ele vai fazer isso aqui, ó. Então, começou aqui, é isso aqui, então eu consigo amplificar. Então, às vezes fica mais fácil para a gente poder tá olhando e analisando aí os relatórios, né? E aí a gente pode selecionar qual é a variável que eu quero ver aqui, ó. Então, eu tenho força. Eu quero ver a força resultante. Então, força resultante, o gráfico vai ficar basicamente o mesmo, vai mudar a escala gráfica aqui, ó. Eu quero ver qual foi a aceleração. Vai mudar a escala gráfica, porque força resultante e aceleração basicamente é dividido por um valor qualquer. Tá? Então, eu não tenho o perfil da força sendo alterado, o comportamento da força sendo alterado. Eu vou ter apenas um divisor daquele valor, ou seja, só vai mudar a escala gráfica. A partir do momento que eu tenho a velocidade, quando eu coloco a velocidade, aí muda bastante, porque aí eu inseri o tempo naquela variável de força. A partir do momento que eu tenho aqui a velocidade, ó, eu tenho uma velocidade que está zero, que ele estava parado, tá? Aí ele começa a soltar o corpo, vem soltando, chega nesse ponto. Então, eu quero saber, por exemplo, ó, aqui é a menor velocidade que foi obtida aí na fase excêntrica. Se eu mudar isso para força, tá vendo que as faixas coloridas, elas permanecem paradas, fixas, tá? Eu vou verificar qual que é a minha força ali, ó. Então, 824, mais ou menos. 807, tá? O que está dando mais ou menos aí perto daqueles 2% que usou de critério para definir o início do movimento. Então, a hora que a gente olha aqui, ó, eu vou ter mais ou menos uma linha reta aqui, ó. E se eu pegar esse ponto de divisão aqui, ó, e eu colocar como velocidade, vai ser a menor velocidade. Se eu pegar como posição, a posição vai ser essa daqui. Se eu colocar o mouse aqui, vamos ver se ele marca. Mais ou menos 13 centímetros. Então, nesse caso aqui, ó, com a menor velocidade para baixo, o sujeito ele deslocou o centro de massa dele mais ou menos 13 centímetros. Sendo que o deslocamento máximo que ele fez foi de 22 centímetros. Ou seja, aqui ele estava praticamente na metade do movimento para baixo, tá? Na metade do agachamento aqui, ó.
Então, nesse caso específico aqui, metade do agachamento dele foi a hora que ele simplesmente soltou o peso, a outra metade foi a de frenagem. Isso vai variar de indivíduo para indivíduo, de maneira para maneira com que o salto é realizado. Em seguida, ele faz a propulsão aqui, ó. Fez a propulsão, vocês vão perceber que esse ponto aqui, ó, ele sempre vai passar do zero. Isso aqui é o zero de posição, ou seja, o centro de massa, ele está parado em pé aqui. Vocês vão perceber que a hora que ele sai do chão, o centro de massa dele sempre vai estar acima de zero. Então, ó, zero vai ser esse ponto aqui, ó. Muito provavelmente, nesse ponto aqui, a gente sempre vai ter a velocidade máxima. Então, se eu pegar velocidade. Ó, tá vendo aqui, ó, velocidade máxima. Mais ou menos no ponto onde ele vai... Ó, vamos marcar aqui, ó. Ponto de maior velocidade. Ponto de maior velocidade, tá aqui. Então, ponto de maior velocidade foi esse aqui. Se eu pegar a posição, ó, tá mais ou menos aqui, tá? Então, eu sempre vou estar com esses pontos aqui muito próximos de zero para a medida. Vai depender muito da maneira como ele fez o movimento do salto, tá? O movimento, a qualidade dos dados que você conseguiu fazer ali na medida, tá? Vamos voltar aqui. Ponto, sem maior. Então, a gente consegue estar cruzando essas informações aqui a partir dos dados que a gente vai ter. Aí vocês vão ver que tem relatórios que acontece isso, relatório que acontece aquilo, então eu vou ter um misto ali, ó. Mas, no geral, eu vou conseguir entender muito bem o funcionamento disso. Então, aqui eu tenho essa amplificação aqui desse ponto. Se eu quiser amplificar um pouco mais, eu quiser pegar só a fase concêntrica, eu também consigo, tá? Basta que a gente venha no relatório aqui, e aí eu seleciono, então aqui eu tenho, ó, força no movimento, força na fase excêntrica, força na fase concêntrica. Se eu quiser força só na fase concêntrica, seleciono aqui, tiro o zero, ele vai me deixar só a fase concêntrica aqui também. Então, eu vou ficar só com a fase concêntrica. Então, nesse caso, o que a gente fez? A gente pegou esse ponto aqui, ó, esse trecho da medida de força e amplificou para isso aqui, ó. Então, aí a gente tem como fazer uma análise muito mais apurada de como foi a propulsão. Isso serve tanto para o squat jump quanto para o contramovimento. Tá? Então, isso daqui a gente consegue fazer essa amplificação. Fazendo isso, fica um pouco mais fácil para a gente entender essa relação de TDF. Então, ó, porque se você pegar, vamos pôr uma linha reta aqui. Mais ou menos isso aqui, ó. Então, quer dizer que qualquer ponto que eu pegue que esteja daqui para baixo, ó, vai me dar uma TDF negativa. Se eu pegar esse ponto aqui, eu vou ter uma TDF zerada. Qualquer ponto que eu pegue aqui em cima, ó, qualquer um, vai me dar uma TDF positiva. Porém, serão TDFs diferentes para cada ponto que eu pegue, desde que, é lógico, eu considere que a minha força inicial, o meu ponto inicial é esse aqui, ó. Então, qualquer ponto que eu pegue aqui, ó, eu vou ter TDFs positivas. Ó, até aqui, ó. Se eu pegar esse ponto aqui, aí eu vou ter uma TDF zero. Se eu pegar aqui, eu vou passar a ter TDFs negativas, ó. Tá? Então, eu tenho que tomar bastante cuidado quando eu vou fazer uma comparação, eu vou olhar alguma coisa relacionada a TDF. Principalmente
Bom, isso aqui é uma outra maneira da gente verificar TDF. Essa daqui é uma maneira que a gente usa para achar qual é o trecho daquele conjunto de dados que teve o maior aumento da força. Se porventura o sujeito saltou, ele chegou na fase concêntrica e a força dele só diminuiu, ele não vai ter nenhum ponto que ele teve aumento de força. Por quê? Porque se ele iniciou numa força e só teve queda dali para baixo, óbvio, não teve aumento. Porém, se ele teve algum tipo de aumento, essa varredura aqui vai fazer. Ó. Então, vai procurar. Então, vamos pegar aqui o relatório. Ó, que é esse aqui, ó, maior TDF na fase concêntrica. Então, é o período de maior TDF. Ó. Então, é o ponto onde ele teve o maior crescimento de força. Então, daqui, ó, aqui ele não teve crescimento, ele teve uma diminuição, em alguns pontos parece que ele está meio parado, tal. Chegou num ponto, ele começou a aumentar aqui, ó, porém esse ponto aqui ainda não é o maior. O maior trecho, nesse caso aqui, de 30 milésimos de segundo, que teve o maior aumento, foi aqui, ó. Daqui para cá ele já não teve tanto aumento, ó. A força foi aumentando, porém não na mesma magnitude com que ocorreu nesse trecho aqui. Eu não sei se dá para a gente chamar de ideal, mas eu entendo que quando um sujeito tem um bom aproveitamento aí de utilização de componente elástico, né, da energia elástica, essa TDF aqui, ó, ela vai estar mais próxima do início. Então, quanto mais próximo do início tiver esse aumento de força, melhor vai ser a utilização da força elástica que esse indivíduo teve. Então, quanto mais deslocado aqui para a esquerda tiver essa faixa, né, mais próximo do início, melhor classificado, a gente pode dizer que aquele indivíduo está. O quanto isso é importante para uma performance? Aí já é uma pergunta que eu não sei dizer. Existem poucos estudos que chegam nesse ponto, porque a gente tem tem pouquíssimos trabalhos, na realidade, com salto vertical que estudam e façam análises mesmo de curva de força de reação contra o solo durante o salto. Isso por uma certa dificuldade, a gente vamos tentar dar uma desmistificada e tentar avançar um pouquinho nessas dificuldades que a gente tem, mas na realidade a gente tem pouquíssimos estudos. Os estudos que a gente tem de salto, basicamente, é de altura de salto. Basicamente isso. Mas a altura de salto, ela realmente é o resultado do que a gente faz na fase de impulsão, né? Que é o que a gente realmente está querendo avaliar. Mas a gente acaba não olhando isso de maneira um pouco mais atenta. Então, quanto mais próximo tiver aqui do começo, desconfio eu que isso é um indicativo de um bom aproveitamento do componente de ciclo, alongamento e encurtamento. Tá? Vou voltar para cá. Uma outra maneira da gente... Maneira não, é a mesma maneira, né, mas outros pontos para a gente calcular a TDF. Existe um trabalho que definiu uma maneira de utilizar a TDF, pegando o menor ponto da força na fase excêntrica e relacionar com o maior ponto na fase concêntrica, ou o maior ponto no salto. Ainda não ficou muito bem claro, né? Conversei com um dos autores desse trabalho, que aí depois eu mostro para vocês, né, um pouquinho mais para frente, na verdade, em outra aula, que ele falou que é na fase concêntrica. Porém, ocorreu uma discussão há algum tempo atrás, que era não, é qualquer ponto, independente de ser concêntrico ou excêntrico. E ainda não ficou muito claro. Mas vamos dizer que é na fase concêntrica. Se eu pegar esse ponto aqui até aqui, eu vou ter uma taxa de desenvolvimento de força. Vou pegar aqui. Vamos pegar desse ponto até aqui. Então, nesse caso aqui, a minha TDF sempre vai ser positiva.
É impossível eu ter TDF negativa nesse caso, porque eu estou pegando a menor força na fase excêntrica comparando com a maior força na fase concêntrica. Não tem como eu ter uma TDF negativa, vai ser sempre positiva. Tá? Agora, o problema, às vezes, desse cálculo de TDF é que nem sempre ele, assim como outros também, né? A gente não consegue ter uma reprodutibilidade quando o indivíduo ele tem uma determinada característica da curva de força. Por exemplo, se eu pego aqui, ó, isso aqui que vocês estão vendo são 6 saltos de 2 indivíduos. Eu tenho os 3 primeiros saltos é de um indivíduo e os 3 últimos saltos é de outro indivíduo. Então, vamos marcar aqui, ó. Esse ó, vamos pôr setinha aqui, mais bonitinho. Ó, opa. Então, seta verde, vamos dizer que é o indivíduo 1. Seta vermelha, indivíduo 2. Então, esses 3 primeiros aqui é indivíduo 1. Dá para perceber que os saltos, eles são muito... A curva de força é muito parecida. Existe uma certa característica. O sujeito, ele desce bastante, ó, tem uma descida bem acentuada, faz aqui uma parábola até aberta, né? Ele sobe, tem uma pequena dificuldade aqui nesse ponto, ó, teve aqui uma diminuição da força nesse ponto, teve uma diminuição da força nesse ponto e teve uma alteração aqui, ó, uma estabilização da força nesse ponto. O ideal nesse caso aqui é sempre quando o indivíduo faz esse movimento aqui, essa força ela seja reta para cima, tá? Ela não tenha nenhum ponto de quebra, como nesses casos aqui. Mas tudo bem, isso aqui não vem ao caso aqui para TDF. Quando a gente vai calcular TDF, considerando a máxima força que ele fez, independente de fase excêntrica ou fase concêntrica, esse indivíduo aqui, ó, o indivíduo 1 no primeiro salto, chegou na máxima força nesse ponto aqui, ó. Chegou na máxima força nesse ponto. No segundo salto, que foi um salto relativamente parecido, tá? Ele já chegou nesse ponto aqui, ó. E no terceiro, ele está nesse ponto aqui. Ó, nesses dois aqui, ele está na fase excêntrica, e nesse daqui, ele está na fase concêntrica. Se a gente comparar esses dois aqui, ó, comparando esses dois, acho que não dá para enxergar aqui, mas depois a gente dá uma acertar. Deixa eu ver a altura. Cadê a altura, altura? 0,23, ó. A altura está aqui, acho que não dá para enxergar direito aí, mas está aqui. Vocês vão ter que confiar em mim. Esse aqui está um pouquinho mais legível, ó, 0,25, e esse aqui acho que em torno de 0,23, ou seja, 25 centímetros, 23 centímetros de altura de salto. É basicamente o mesmo salto. Ó. Então, se a gente pegar essa curva de força e essa curva de força, elas estão muito parecidas. Porém, a taxa de desenvolvimento de força desse daqui, ó, foi 10.000, deixa eu até escrever aqui, que acho que está meio, ficar mais legível. Ó, desse indivíduo aqui, ó, foi 10.449, 10.449 newtons por segundo. E desse daqui, ó, desse daqui foi 4.284.
4.284 newtons por segundo. Ou seja, basicamente, para o mesmo salto, eu tive uma diferença gigantesca de TDF. Ó. Pelo simples fato de, ao invés da minha força máxima, nesse caso, ter ocorrido aqui, ó, ela ocorreu basicamente aqui. Sendo que daqui até aqui, esse indivíduo basicamente, né, ele manteve a força, durante todo esse tempo aqui, ó, uma força constante, sem ter queda de força. Aqui ele conseguiu subir um pouquinho mais a força, aqui, e teve uma pequena queda para cá. Isso, em termos de força, não teve uma diferença muito grande, porque a 1.710 e aqui 1.860. É uma diferença relativamente pequena aqui de força. Porém, em termos de tempo, eu tive uma diferença gigantesca, praticamente metade do tempo, ou talvez até menos do que a metade do tempo aqui, ó, para esse ponto de força. Então, eu pego a mesma força, ó, 107 aqui, 99 aqui de força mínima. 1.860 menos 107, 1.710 menos 99 vai dar quase que a mesma coisa. E eu vou dividir, aqui eu vou estar dividindo por, sei lá, qual que foi o tempo? Tempo 178, e aqui 376, alguma coisa assim. Aqui não está dando para enxergar direito, mas depois a gente vê. Isso aqui vocês vão ter lá o gráfico mesmo, né? Então dá para identificar direitinho. Mas aqui eu tenho praticamente metade do tempo para a mesma força. Consequentemente, eu não consigo reproduzir para esse indivíduo. Então, se eu tiver 4.200, se eu tiver 10.400, para mim foi a mesma coisa. São números muito diferentes, porém, quando eu olho e faço uma análise pelo comportamento da força, isso daí é diferente. A grande dificuldade nossa eu não sabendo disso, eu não tendo esses dados, e eu só tenho valores absolutos na mão, é temerário a maneira como eu vou fazer algumas interpretações. Tá? Então, sempre quando eu vou fazer alguma interpretação baseado em um número absoluto, eu preciso saber como esse número absoluto ele foi criado, da onde surgiu esse número absoluto. Porque, senão, 4.284 pode ser igual a 10.449. Os números não são. Porém, com relação a comportamentos, valores de força, altura de salto, o que esse indivíduo fez aqui, se eu pegar a força média, pegar a potência média, pegar praticamente quase que todas as variáveis envolvidas, elas são iguais. Porém, quando eu vou fazer a TDF, o valor fica muito diferente, sendo que o salto foi basicamente quase que o mesmo. Tá? Então, são alguns cuidados que a gente precisa ter. Então, isso daqui é uma coisa que, para quem tiver interesse, lá nos relatórios vai poder tá olhando bastante coisa, porque a gente tem vários relatórios de diferentes indivíduos e vários saltos de cada um desses indivíduos. Aí vocês, quem tiver interesse, vai poder tá olhando ali exatamente esses dados, né? E poder começar a pensar um pouquinho melhor em como essas coisas podem ser obtidas, né? Vamos voltar aqui. Então, aí eu vou tendo as TDFs, né? Então, eu tenho TDF disso, TDF daquilo, então eu vou tendo aqui, ó. E TDF, então, taxa de desenvolvimento de força. Taxa de desenvolvimento, ela não é exclusiva da TDF, eu posso criar isso para uma potência. Então, basta que eu pegue lá uma potência inicial, uma potência final e faça o meu cálculo. Então, aí eu posso criar, por exemplo, taxa de desenvolvimento de potência. 10.721. É o mesmo princípio da TDF, tá? Porém, com outra unidade. No caso aqui seria watts por segundo, né? Aí eu tenho força de pico aqui pelo peso corporal. Então, nada mais é. O que é a força de pico? Força de pico, eu tenho que especificar ela. Onde aconteceu? A força de pico na fase concêntrica.
nem todo salto contra movimento, a força de pico ocorre na fase concêntrica. Ó, nesse daqui eu acabei de mostrar para vocês, ó, eu tenho força de pico ocorrendo na fase excêntrica. Ó. Esses dois aqui são exemplos disso. Ó, esse aqui também. Então, pode acontecer da força de pico ocorrer na fase excêntrica. E na fase concêntrica, o sujeito só ter perda de força. Então, nesse caso aqui, ele teve perda de força, depois ele conseguiu recuperar um pouquinho mais para frente. Mas, ó, da hora que ele iniciou a fase concêntrica até a hora que ele conseguiu recuperar um pouquinho a força, não foi suficiente para chegar no início da fase concêntrica. Então, nesse caso aqui, ó, a TDF inicial dele, a TDF até força de pico, que a força de pico, nesse caso aqui, na fase concêntrica, ela vai ser igual à força inicial. Por quê? Porque a força inicial é a maior força encontrada na fase concêntrica desse indivíduo aqui. Ó. Tá? Ó, esse caso aqui, a força concêntrica dele ocorreu aqui, mas é muito parecida com a força inicial aqui. Ó, esse indivíduo também, ó, a força inicial dele, tá, também vai ser muito parecida com qualquer outra força até a hora que ele cai de uma vez durante a fase concêntrica. Então, a gente tem várias possibilidades aí de força de reação contra o solo. E quando a gente vai trabalhar com salto vertical, o que a gente realmente está querendo saber é fazer uma interpretação mesmo de força, né? Porém, a gente nunca, e dificilmente a gente acha algum lugar que isso esteja escrito, ou mesmo numa aula, onde a gente vai e a gente consegue ver algumas coisas e o pessoal passar para a gente como que isso funciona. Por quê? Porque não é habitual a gente fazer avaliações, mesmo nas universidades, mesmo por pesquisa, não só aqui no Brasil, mas no mundo, com relação a salto vertical, utilizando mesmo plataforma de força. Na maioria dos casos, quando a gente usa a plataforma de força para avaliação de salto vertical, usa essa plataforma como se fosse um tapete de contato mais caro. Eu acabo usando basicamente essa variável aqui, ó, que é o tempo de voo. Tá? Vamos para o próximo. Então, aí nas próximas aulas a gente entra um pouco mais nos cálculos mesmo aqui, para a gente chegar nesses valores, como que é feito o cálculo aí de força resultante, como que a gente faz o cálculo para chegar na força, na velocidade, na aceleração, na posição. Então, a gente faz um passo a passo aí de como isso é feito para se chegar nesses pontos aqui, tá? Então, agora entrando numa segunda parte, que é uma parte bem... Essa daqui talvez seja a coisa mais simples que a gente pode ter na análise, na avaliação de salto vertical, que é a técnica de execução do salto. Tá? Não que a técnica seja simples, quer dizer, a técnica é simples, porém, os nossos avaliados, eles não conseguem aplicar essa técnica para saltar de maneira tão simples. Por quê? Porque eles não são habituados a esse tipo de movimento. Eles não são treinados a isso. Eventualmente, alguns grupos podem ser, dependendo do tipo de treino que eles façam. Mas, no geral, na maior parte dos casos, quando a gente pega um pessoal para fazer avaliação, eles não sabem saltar, eles não têm uma boa técnica de salto. Pode ser jogador de futebol, jogador de vôlei, jogador de basquete, atletas, aí o pessoal do atletismo, handebol, e por aí vai. Tá? Natação. Por quê? Porque eles não... Embora alguns esportes tenham o salto muito utilizado ali, porém, a gente, como não tem o hábito de trabalhar com força de reação contra o solo, acaba não enxergando algumas coisas que a gente deveria corrigir durante as fases de treinamento. Então, isso acaba dificultando para a gente poder fazer uma boa avaliação de salto vertical. Mas a técnica de execução mesmo do salto vertical ela é bem simples. Qualquer um que saiba fazer gelatina consegue aplicar uma avaliação de salto. Porque, na realidade, qualquer avaliação, né, qualquer tipo de teste,
A gente não precisa ter um conhecimento muito apurado para aplicar o protocolo, mas a gente precisa entender coisas que estão por trás do protocolo para poder tirar o máximo possível, para poder ter uma boa qualidade do dado, para que a gente possa ter uma boa avaliação. Então, a técnica de execução é igual fazer gelatina, né? Então, faça isso, depois faz aquilo, é isso, assim, assim, assado. É lógico que, quando a gente consegue entender o que tem por trás desse protocolo, como que ele foi desenvolvido, quem desenvolveu, por que desenvolveu, as coisas ficam um pouco mais fáceis para a gente poder estar olhando algumas coisas no salto. Por exemplo, quando a gente vai fazer um salto vertical, o que a gente está tentando fazer é uma avaliação e tentando isolar a força da musculatura extensora, tá? Quadríceps, toda a musculatura aqui de membros inferiores que estão envolvidas nesse movimento de fazer com que o indivíduo salte. Então, na verdade, a gente tenta isolar essa força. De alguma maneira, a gente está tentando, principalmente, isolar aqui a força aqui de quadríceps. É lógico que não é só quadríceps, eu tenho um monte de músculos, né, envolvidos. Na verdade, quase que o corpo todo aqui está envolvido na técnica da realização aí do salto, né? Musculatura de core, então eu tenho um monte de coisa. Principalmente o componente de amplitude de movimento e o componente de mobilidade. Então, quanto mais mobilidade articular eu consiga ter, eu consiga explorar, muito provavelmente melhor vai ser a qualidade do salto de um determinado indivíduo. Tá? Porque ele vai ter um controle motor, ele vai conseguir ter o posicionamento do centro de massa dele numa posição mais favorável para a aplicação de força no sentido vertical e consiga, consequentemente, levar ele mais alto, ou mesmo aplicar força. O agachamento, por exemplo, né? Quem tem uma mobilidade articular boa para fazer o agachamento, consegue levantar uma carga um pouco maior, ele consegue ter uma movimentação mais adequada para colocar aquela carga em uma posição que fique mais favorável para ele poder levantá-la, né? Então, são bastante detalhes aí que a gente precisa prestar atenção. Mas, de maneira geral, o que a gente quer é isolar a força da musculatura extensora. Isso independente do tipo de equipamento que eu esteja utilizando. Se eu vou usar lá uma cinemetria, que é usar o vídeo lá para fazer análise do salto, se eu vou usar uma plataforma de força, se eu vou usar um encoder linear, se eu vou fazer lá um sargento de teste, lá vou marcar a parede para fazer o salto, tá? Se eu vou usar um acelerômetro, se eu vou usar um sistema de interrupção, seja ele um tapete de contato, um sistema óptico, se eu vou usar aí um aplicativo de celular, um cinto de Abalakov ou qualquer outro tipo de sistema ou equipamento, eu vou sempre ter que na cabeça que eu quero isolar essa força aqui, ó, tá? Então, pensando nisso, eu sempre vou ter que pensar na qualidade da força de reação contra o solo que o indivíduo está fazendo. Então, sempre que eu vou realizar um salto, independente do equipamento que eu esteja usando, da variável que esse equipamento vai me fornecer, eu tenho que ter na cabeça que, mesmo que eu não tenha a plataforma de força, isso aqui está ocorrendo. Então, eu tenho que induzir aquele sujeito a fazer um movimento que seja o movimento mais limpo possível. Como se eu tivesse uma plataforma de força e eu fosse depender dessa qualidade de leitura. Ou seja, o início do movimento, o sujeito sempre tem que estar paradinho, bonitinho, tá? Não pode ficar dançando ali, para lá, para cá. Ele vai ter que fazer um movimento para baixo de maneira rápida, mudar a direção de maneira rápida, então ele vai ter que fazer algumas coisas para que eu consiga ter um bom resultado. É óbvio que se eu não tenho uma plataforma de força, eu não vou conseguir ler essas coisas
que acontecem na impulsão. Porém, uma boa técnica de execução, consequentemente, consegue fazer com que o indivíduo salte mais alto. E se eu conseguir tirar isso desse indivíduo, fazer ele saltar mais alto, eu vou estar colocando ele sempre na máxima condição dele. Que para eu poder fazer uma avaliação é a melhor coisa que a gente pode ter quando não tem um equipamento um pouco mais apurado. Porque se eu consigo fazer com que o sujeito sempre salte o mais alto que ele consegue, independente da altura dele ser 30 centímetros, 40, 50, 60, mas se ele sempre consegue realizar o máximo de força no melhor movimento possível, eu vou ter resultados de altura de salto muito estáveis. Tá? E para eu ter resultados de altura de salto estáveis, é interessante que ele tenha um bom controle motor do que ele está do movimento que ele está aplicando, tá? E para eu poder pensar nisso, sempre seria interessante eu estar pensando na curva de força, mesmo que eu não tenha a plataforma, tá? Então, a técnica de realização aí dos 3 principais tipos de testes aí que a gente usa com salto vertical, que são o squat jump, contra-movimento e drop jump, tá? São basicamente essas, são todas muito parecidas, com algumas pequenas diferenças. Todas elas eu preciso estar com as mãos na cintura. Por que mão na cintura? A mão na cintura é para a gente tentar eliminar qualquer ajuda do braço. Ajuda ou então atrapalhar, né? Porque tem sujeito que vai usar o braço, na verdade salta mais baixo do que quando não está usando o braço. Na verdade, a coordenação do movimento dele é desfavorável, ele acaba saltando, tendo um prejuízo quando usa o braço, né? Então, a gente sempre precisa estar eliminando aqui a ajuda dos braços. No padrão, a gente usa com as mãos na cintura, mas nada impede de eu eliminar de alguma outra maneira. Sei lá, de repente, cruzar o braço aqui no tronco, segurar um cabo de vassoura, sei lá, uma barrinha aqui nas costas, sei lá, alguma coisa assim. Mas, por padrão, é mão na cintura, né? O squat jump, ele vai se iniciar sempre com o indivíduo agachado, mais ou menos aí numa angulação de joelho aí de 90 graus. Isso aqui nem sempre a gente consegue, vai depender muito da amplitude com que o indivíduo consiga fazer essa posição, né? De se manter aí nos 90 graus, né, de joelho. A planta do pé tem que estar inteira no chão, então o tempo todo aqui com a planta do pé no chão. E ele tem que se manter agachado mais ou menos aí na faixa de 5 segundos. Por que 5 segundos? Na realidade, eu procurei, mas ainda não consegui achar exatamente qual que é a fonte bibliográfica dos 5 segundos. Mas diz aí que é para eliminar qualquer interferência aí de atuação de contração muscular, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, se manter mais ou menos na faixa aí de 5 segundos. E executar o movimento sempre com o deslocamento para cima, ou seja, evitar o contramovimento. Então, você está naquela posição, ele vai fazer o movimento só dali para cima. Então, se ele está agachado, ao sinal, ele tem que fazer o salto. Fez o salto, tá? Caiu. A hora que ele estiver aterrissando, sempre procurar aterrissar com a ponta dos pés. Por que com a ponta dos pés? Por 2 motivos. Primeiro, com a ponta dos pés, em seguida, a hora que ele vai colocar a planta do pé inteira no chão, também flexionar o joelho para amortecer bem a queda. Não tem impactos mais fortes sobre as articulações. É óbvio que não vai ser num teste aí, 2 ou 3 saltos, 10 saltos que seja, que ele vai acabar se machucando. Mas geralmente quando o indivíduo ele tem o hábito de cair sempre chapado, né, com a planta do pé no chão, muito provavelmente ele faz isso quando está treinando também. Então ele tem que tomar um certo cuidado. Mas a aterrissagem ela é importante com a ponta do pé para amortecer a queda e também para a gente padronizar um pouquinho mais o movimento. Porque eventualmente o sujeito, a hora que ele sai do chão, ele vai sempre sair com a ponta do pé. Na hora que ele voltar, é interessante que ele volte com a ponta do pé também. Porque a gente está pegando o mesmo ponto de saída, pegando aqui o mesmo ponto de retorno. Porque senão, a hora que ele volta, ele saiu aqui, tá? Ele saltou. A hora que ele volta, se o pé dele está aqui, ó,
Se o pé dele tivesse assim, ele já encostaria no chão. Mas ele está assim, então ele vai ter esse tempo aqui ainda para chegar no chão. Isso vai alguns milésimos de segundo, consequentemente vai alterar um pouquinho, pode alterar um pouquinho aí a medida da altura do salto quando ela é predita pelo tempo de voo. Ou seja, eu tenho uma alteração no tempo de voo. Então, basicamente, no Scott Jump é essa técnica que a gente usa. Não tem muito mais coisas que isso, né? É no dia a dia mesmo, quem vai trabalhar que vai ver que diferentes indivíduos acabam saltando de maneiras diferentes. Mas aí a gente começa a olhar um pouquinho e tentar trazer todo mundo para dentro desse padrão aqui de movimento. Então, as principais falhas aí que acontecem aí no Scott Jump é o contramovimento, né, que é que o sujeito faz para ajudar na impulsão. Isso daí o próprio corpo, às vezes ele nem pensa. O próprio corpo dele está tão habituado com isso que ele acaba fazendo. Então, ele fica lá 5 segundos parado. Na hora de fazer o salto, pum, abaixou e saltou. Ou seja, aqueles 5 segundos que ficou parado já não serviu para mais nada. Tá? E o contramovimento ele pode ajudar um pouquinho também na impulsão. Quanto que esse contramovimento vai ajudar? Não sei. Tá? Não sei também se existe alguma pesquisa que chegou num ponto que possa nos dizer que, ó, até tanto de contramovimento ele é aceito, ele pode ser, ele não leva a ter uma influência, mas aí já não sei dizer. Tá? Eventualmente as mãos podem acabar se soltando aí da cintura, e a variação aí na angulação do joelho, tá? Principalmente para a gente poder comparar diferentes indivíduos, ou mesmo o próprio indivíduo, ele com ele mesmo, se de repente, numa sessão ele faz numa angulação de joelho, em outra sessão de avaliação ele faz uma outra angulação de joelho. Aí, consequentemente, eu tenho uma amplitude de movimento menor, e eu posso ter uma duração da aplicação de força diferente também. Isso pode induzir alguma variação aí na altura do salto. Isso quando eu vou estar avaliando basicamente pelo tempo de voo, né? Não se manter agachado aí pelos 5 segundos, né? Então, se o sujeito vai fazer o movimento, ele tem que ficar parado, tá? Ele não pode ficar se movimentando na hora que ele está agachado. Agachou, tem que tentar manter o mais estável possível. Na hora que ele está saltando, às vezes acontece de flexionar o joelho, ou seja, ele puxa o joelho para cima, tá? Ou então chuta para frente. Então, são coisas que podem influenciar no resultado da altura do salto, principalmente se ele está usando tapetes de contato, sistemas óticos, ou qualquer equipamento que não seja uma plataforma de força. E às vezes ele aterrissa, né? E é muito comum, né, aterrissar com a planta do pé. Então, isso daí entraria numa categoria de falha do movimento. Então, quanto mais ele estiver chegando com a ponta do pé, melhor. Então, é uma coisa assim, relativamente simples a aplicação. É lógico que na hora lá, nem todo avaliado realmente consegue levar tudo isso aqui à risca, né? Então, a principal falha que existe aí no Scott Jump é exatamente esse pequeno contramovimento que existe no começo aqui, ó, tá? Então, se você está olhando lá o sujeito, está filmando, ou mesmo está só no olhômetro ali, né? Ele fez um pequeno contramovimento, você já pode ter na sua cabeça que a curva de reação de força contra o solo muito provavelmente vai estar parecida com essa daqui, tá? É lógico, vão ter variações, mas eu vou ter um contramovimento no começo. O contramovimento, ele não é muito importante do ponto de vista de posição do centro de massa, ou mesmo de velocidade de movimento. Porém, se a gente for pensar no movimento em si, um pequeno contramovimento ele pode significar, do ponto de vista de tempo, metade do movimento. Não é a amplitude do movimento, tá? É lógico, a amplitude vai depender do quanto ele abaixou, né? Mas do ponto de vista de tempo, se eu esse caso aqui, ó, nesse exemplo, que fez esse pequeno contramovimento, metade do tempo
a partir do momento que ele entrou em movimento, foi de fase excêntrica. E a gente estaria achando que aquele movimento ali é só concêntrico. O quanto essa fase excêntrica pode contribuir aqui para a fase concêntrica é o que a gente ainda não sabe exatamente, não tem uma dimensão de quanto realmente existe essa contribuição. A gente sabe que existe uma contribuição, mas a partir de que ponto essa contribuição realmente pode ser importante, começa a ser importante. Mas quando a gente vai fazer o squat jump, o ideal é a gente fazer o mais limpo possível, o mais estável e sem o contramovimento. Tá? Essa daí é a condição ideal para a gente poder dizer que esse salto realmente foi um squat jump. No caso do contramovimento, mão na cintura também, o sujeito é orientado a agachar até mais ou menos aí 90 graus de joelho, a planta do pé sempre se mantendo inteira ali no chão, até a hora que ele começa a decolar, né? Porque aí o calcanhar vai sair na ponta do pé. E ele tem que ser orientado a realizar a mudança de direção da força o mais rápido possível. Ou seja, ele tem que abaixar o mais rápido possível e mudar o sentido da força o mais rápido possível também. Quando a gente coloca esse sujeito assim, nessa mudança, nessa velocidade rápida para descer e mudança de direção rápida, a gente consegue estressar ele num ponto onde as deficiências podem começar a aparecer. E do ponto de vista de avaliação, é muito interessante realmente que essas deficiências apareçam para a gente poder saber exatamente como que ele está. Porque se a gente pede para ele, desce na velocidade que você quer, ele vai ter um controle e, eventualmente, pode ser que ele até consiga controlar e saltar até um pouco mais alto. Porém, dependendo do que eu estou buscando com aquele teste, imagina que eu tenho uma plataforma de força e eu quero saber exatamente qual que é a capacidade que esse indivíduo tem de aproveitar o componente elástico. Aí eu peço para ele descer o mais rápido possível. Quando ele desce o mais rápido possível, ele tem dificuldade em transmitir isso. Então, eu sei que, quando ele está sendo orientado a fazer uma velocidade muito alta, ele acaba se perdendo. Então, ele acaba se orientando internamente, né? O corpo dele se orienta para fazer uma velocidade menor, para ele conseguir transmitir isso de uma maneira um pouco mais apurada. E ter um resultado melhor. Porém, dependendo da avaliação que eu esteja fazendo, talvez não seja interessante isso. Seja interessante eu induzir esse sujeito a não conseguir fazer o movimento o melhor possível, para eu poder fazer algumas comparações. Existem alguns trabalhos que têm exatamente esse viés, né? O sujeito desce na velocidade que ele quer e desce na máxima possível, na máxima que ele consegue. E aí eu tenho diferenças de comportamento de força. E aí eu posso começar a fazer algumas análises. Mas do ponto de vista, assim, para salto vertical, para a gente poder fazer algumas comparações, o ideal é sempre pedir para fazer o mais rápido possível. Porque se eu não peço para fazer o mais rápido possível, pode ser que hoje ele fez uma velocidade, amanhã ele fez na outra, depois fez na outra. Tá certo que mesmo na máxima velocidade possível, ele pode ter uma variação. Porém, a gente sempre está tentando usar do conceito de que a avaliação ela precisa ser sempre a máxima possível. As medidas que a gente faz de avaliação, na maioria dos casos, né, elas são sempre testes máximos. Se é um teste máximo, eu preciso exigir o máximo possível no movimento para poder ter uma boa avaliação. É lógico que isso vai depender de caso a caso, né? Mesma coisa, eu vou precisar sair com a ponta dos pés para amortecer o impacto e ter essa mesma qualidade, né, de diferença não, né? Essa qualidade da hora que ele saiu do chão para a hora que ele voltar sempre no mesmo ponto, tá? Isso pode me ajudar, quando eu não tenho uma plataforma de força, a manter uma padronização aí do teste em si, né? E as principais falhas, uma falha que é muito comum acontecer é existir o contramovimento do contramovimento, que é aquela subidinha que o cara dá antes de fazer o salto, ou seja, ele joga o centro de massa dele para cima,
para depois ele cair. Então, isso daí a gente precisa evitar. É muito comum acontecer. Então, o sujeito está com a mão na cintura, na hora que ele vai saltar, ele leva o centro de massa para cima, tá? E em seguida ele abaixa. Ou seja, o que, que ele está fazendo? Ele está jogando o centro de massa lá, está aumentando a altura e está aproveitando um pouco do componente de reatividade também, como se fosse tivesse caindo de um ponto mais alto. Então, na verdade, ele está jogando o centro de massa dele para cima, para ele ter uma velocidade amplificada para baixo, e isso talvez poder aumentar a altura do salto. Isso aí precisa ser evitado. Eventualmente, eles soltam a mão da cintura, né? Não agacha até os 90 graus, não realiza aí o contramovimento na velocidade máxima, né? Acaba realizando em uma velocidade mais controlada, e acaba não se orientando, né, a fazer a mudança de direção o mais rápido possível. Eventualmente abaixa, acaba parando mais do que deveria para depois fazer um movimento para cima. Às vezes isso não é nem porque ele não consegue, às vezes é alguma orientação, ele acaba achando, ele até consegue fazer essa mudança de direção mais rápida, porém, às vezes o avaliador acaba não se atentando muito a isso. Então, é interessante sempre instruir o sujeito a fazer a mudança de direção da aplicação de força o mais rápido possível. E também sempre aterrissar aí quando ele aterrissa com a planta do pé, isso a gente pode encarar como sendo uma falha, porque isso pode estar, de alguma maneira, a longo prazo, e acabar acarretando algum tipo de prejuízo articular aí para o atleta, para o avaliado, e também pode influenciar negativamente no cálculo, na predição da altura de salto. Então, ó, quando a gente não faz o contramovimento aí com uma boa técnica, eventualmente podem acontecer, se a gente estiver aí fazendo com a plataforma de força, quer dizer, independente da plataforma de força. Com a plataforma de força eu vou ver, né? Sem a plataforma de força eu não tenho como ver isso. Porém, se eu sei que existe, eu já fico atento. E eu vou treinando o meu olhar como avaliador para poder estar minimizando esses erros, essas falhas, né? Então, por exemplo, ó, nesse caso aqui, ó, tá vendo que a força aqui aumentou um pouquinho, ó, no começo, ó. Eu tenho um pequeno aumento na força. Isso aqui já é um pequeno contramovimento do contramovimento, ou seja, jogou o centro de massa um pouquinho para cima. Na hora que desceu, tá vendo que essa força, ela teve uma oscilação aqui embaixo. A pessoa, de alguma maneira, ela desceu meio torta. Isso daqui pode ser alguma diferença de força entre lateral direita e lateral esquerda. Pode ser algum problema de estabilização, algum tipo de calçado, ou seja, ela não, na hora que ela está descendo aqui, ela não conseguiu manter uma boa estabilização. Isso aqui precisa ser reto. Descer reto não, né? Precisa ser bem estável, bem pronunciado. Desceu, não pode ter nenhum ponto de quebra. Ele desce, vai lá embaixo, depois sobe em linha reta aqui, ó. Não pode ter essa tremida que acontece aqui, ó. Tem que ser, desceu aqui, suave, chegou quase perto do zero, né? E em seguida foi lá para cima de maneira reta. Aí chegou aqui, ó, você percebe que essa pessoa aqui, ela chega nesse ponto aqui, ó, que é a divisão, esse ponto aqui é a divisão entre fase excêntrica e fase concêntrica, ó, aqui, ó. Percebe que ela só tem queda de força. De alguma maneira, ela está com dificuldade de conseguir ter um bom aproveitamento de componente elástico. Tá? Ela não consegue manter a força. O ideal aqui é que ela conseguisse chegar nesse ponto, manter a força e, em seguida, ela cair. Então, ela não pode cair logo no começo. Não seria interessante. Mas isso aqui, se a gente não tiver uma plataforma de força, a gente não consegue enxergar, né? Porém, a gente já precisa saber que existe essa possibilidade de que o nosso atleta pode estar, o avaliado, né, pode estar nesse tipo de comportamento. Aí a gente precisa ficar de olho e começar a pensar em coisas que a gente pode fazer para tentar ter uma noção se esse indivíduo está ou não assim de uma maneira mais indireta. Tá? Mas tem coisa que realmente a gente não consegue fazer, não dá para fazer mágica se a gente não tiver com uma ferramenta que seja adequada para aquilo, né?
O drop jump, né, que é muito utilizado aí para o pessoal que trabalha aí com pliometria. O drop jump, dos testes aqui, ele talvez seja o mais difícil mesmo aí de ser implementado, porque ele depende de uma boa técnica de execução. E se a pessoa não é habituada a trabalhar com pliometria, dificilmente vai conseguir fazer um teste muito bom, que seja muito legal aí com o drop jump. Mas a técnica é basicamente muito parecida. As mãos na cintura, né? Sempre mão na cintura. Então, o sujeito é orientado a cair do banco. Ele vai sair aqui desse nível mais alto e vai cair para cá, tá? Então, ele se mete daqui para cá. Vai aterrissar aqui com a ponta dos pés e realizar a impulsão do salto o mais rápido possível. Então, o contato, né, que ele vai ter ali no solo, seja no tapete de contato, seja no chão direto, ou na plataforma de força, ela tem que ocorrer, ele tem que ser orientado a fazer esse contato o mais rápido possível. É lógico que eu vou ter indivíduos que têm a capacidade para fazer de maneira mais rápida, outros indivíduos que não conseguem fazer isso de uma maneira muito rápida. E é exatamente isso que a gente vai quer ver com o drop jump. As principais falhas nesse tipo de salto, né? A principal delas talvez seja realizar um impulso para cima por ocasião aqui do início da queda. Ou seja, é fazer aquele pequeno contramovimento para cima para depois cair. Por que que isso talvez seja o principal problema? Porque como a gente está fazendo uma avaliação, que muitas vezes no drop jump, o que a gente faz? Faz vários níveis de altura de queda. Então, o sujeito vai estar lá num banquinho de 10 centímetros, depois pode ir para 20, ou pode ser lá 20, 40, 60, pode ser 10, 20, 30, 40 e assim por diante. Eu estou imaginando que aquele indivíduo está caindo dessa altura, literalmente. Se ele faz esse pequeno contramovimento, o que ele está fazendo? Ele está elevando o centro de massa dele. Então, pode ser que num banquinho menor ele não elevou, pode ser que num banquinho maior ele elevou, e eu estou achando que ele está saltando de 20, mas se ele elevar 10 centímetros, na verdade ele está caindo de uma altura de 30 centímetros, e não de 20 centímetros. Então, essa é o principal problema que eventualmente pode acontecer no início desse tipo de teste. Então, a gente tem que estar atento para evitar que o sujeito faça um movimento para cima para depois cair. Ele tem que ir para frente e para baixo. Tá? E tem que ser orientado aí a realizar o salto, né, o tempo de contato o mais rápido possível para realizar o salto. Aqui. Bom, então isso daqui é basicamente as técnicas que a gente aplica o salto. Então, a aplicação do teste é basicamente isso aqui. Sabendo fazer a gelatina, basicamente você vai saber aplicar um teste de salto. A grande dificuldade, a nossa grande dificuldade é exatamente a gente fazer a interpretação dos dados. Principalmente se a gente não tem uma plataforma de força, a gente vai ter somente as alturas de salto. Aí a gente, às vezes, fica meio perdido com relação a esse tipo as possibilidades aí de como avaliar usando apenas a altura de salto. Porém, a qualidade da nossa avaliação pela altura de salto, ela é extremamente dependente da nossa capacidade de saber entender como funciona a curva de força de reação contra o solo. Esse é o ponto-chave dentro da avaliação de salto, e não propriamente só a altura de salto. Tá? Então, basicamente, é isso. Perguntas? Não, tudo tranquilo, Alex. Tranquilo. Estou aqui acompanhando. Tá bom. Tem alguma dúvida nova por aí, Marcos? Você chegou a ver alguma coisa esses dias? Não, tá tranquilo. Na verdade, acaba que cada vez mais que a gente ouve e que a gente lê, fica mais fácil para a gente interpretar alguns fatores que a gente tem dúvida, né?
esse mesmo da taxa de desenvolvimento de força mesmo, que a gente vê nos estudos, né? A gente vê que os estudos geralmente, quando vai analisar a taxa de desenvolvimento de força, relata um tempo, né? De 0 a 30 milissegundos, de 0 a 10 milissegundos, não sei o quê. Mas, assim, deu para você explicar, você explicou legal hoje, deu para compreender que a gente pode fazer a taxa de desenvolvimento de força, a gente tendo os dados, a gente pode fazer do ponto que a gente quiser, na verdade. Sim. A gente sabendo, entendendo ali o que a gente está procurando, entendendo pontos básicos ali, fica mais fácil, né? Mas a grande sacada é a gente conseguir ler alguma coisa, né? E saber se aquilo que está escrito está coerente ou não. A gente entender aquilo que está escrito, né? Isso aí que é legal, né? A gente vê alguns estudos que falam da taxa de desenvolvimento de força na fase excêntrica e taxa de desenvolvimento de força na fase concêntrica também. Eu já li alguns estudos falando dessa perspectiva. E aí, com os relatórios aí que eu estou finalizando, que aí eu vou deixar aí na plataforma, aí quem quiser pode pegar aquilo lá e depois pode brincar com os dados, né? Aí pega lá o indivíduo A com o indivíduo B, esse aqui teve taxa de desenvolvimento de força assim, assado. Então vai estar ali no Excel, né? Então você consegue trabalhar do jeito que quiser, assim, para poder entender, né? Ver como que as coisas funcionam, né? Mas beleza, Isso vamos. mesmo, Então, beleza. Podemos encerrar por aqui, Marco? Tranquilo? Ah, beleza, tranquilo. O pessoal vê, assiste depois aí. Então tá. Beleza, então. Boa noite e até a próxima. Um abraço. Valeu, Alex. Boa noite.